atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 06 de 2023. Eu, João Boreço, Edgar Tão, Valmir de Lima e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto, e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. E em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Vítimas do Hábito, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. No capítulo 6º, Vida Espírita, Relações de Além-Túmulo. Questões da 297 a 300. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 71, intitulada Aproveita. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, e psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo número 9, estudando questões atuais à luz do Espiritismo. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube, o editorial. Nosso editorial hoje, como já falamos, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, que tem como título Vítimas do Hábito.
Algumas pessoas encontram muita dificuldade em fazer qualquer mudança em seus hábitos. São pessoas que têm suas coisas bem arrumadas e nos lugares certos, sempre na mesma posição e de preferência na mesma ordem. Seguem sempre pelos mesmos caminhos, frequentam os mesmos restaurantes e pedem os pratos já conhecidos. Encontram sempre os mesmos amigos, torcedores do mesmo time e conversam com os que trabalham em profissões semelhantes. Geralmente, ouvem a mesma rádio, assistem os mesmos canais de televisão e variam pouco a programação. De certa forma, isso as faz se sentirem seguras. Arriscar não é do seu feitio. Por outro lado, pessoas assim acabam sendo vítimas do hábito e têm grande dificuldade para resolver problemas, a menos que sejam problemas já conhecidos. Quase sempre, isso lhes gera ansiedade, depressão e baixa autoestima, quando precisam encontrar solução para situações inesperadas e sua criatividade é solicitada. Se esses adultos pudessem se ver quando tinham a desenvoltura dos seus 5 ou 6 anos de idade. Era uma idade em que a criatividade brotava por todos os poros. Não faltava solução para problema algum. Não havia perigo que não fosse afastado com uma bela corrida para dentro do quintal da casa. Não havia guerra que não pudesse ser vencida com algumas bolinhas de papel, arremessadas com um elástico esticado da ponta dos dedos. Agora são executivos, homens e mulheres de negócio. Pessoas que precisam mostrar seriedade. Todavia, se esquecem de que seriedade não quer dizer falta de um sorriso nos lábios. Essas reflexões nos fazem lembrar de que um garoto de 70 e poucos anos, homem público, respeitável profissional, reconhecido no mundo inteiro, que se diverte por vezes no balanço, podemos até imaginar a felicidade dos seus netos ao ver o avô brincando como um garoto. Esse homem é um ilustre professor, psiquiatra, educador e escritor. Ninguém imagina que um homem desses não seja um profissional sério, só porque não sufocou o menino que corria pelos quintais, fazia piruetas e despencava dos galhos das árvores de vez em quando. Não podemos crer que esse profissional seja menos competente, só porque todas as vezes que se sente inseguro, chama um menino que habita sua intimidade, e este vem lhe dá a mão. Podemos imaginar justamente o contrário, uma grande capacidade de resolver conflitos e problemas. Uma pessoa assim tem grande criatividade, leveza e satisfação em tudo que faz. Seus escritos exalam um suave perfume de jardim em flor. Suas ideias fluem com a suavidade da brisa das manhãs primaveris. É de pessoas assim que o mundo precisa. Homens e mulheres confiantes, alegres, honestos, descomplicados, leves. A seriedade é uma característica do espírito. Um sorriso não a destrói. Um rosto fechado não a garante. Pensemos nisso e consideremos que a criança que habita em nós pode nos ajudar a encontrar a felicidade que há muito vimos procurando. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita.
valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Continuando no programa Verdade e Luz de hoje, o programa de número 6 de 2023, nós estamos no quadro Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje continuaremos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita, no item 6, Relações de Além-Túmulo. E a pergunta 297 é a seguinte: a afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos, Edgar? A resposta aqui dada dos espíritos reveladores a Kardec e a todos nós diz o seguinte: sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas se as causas de ordem física tiveram maior influência que a simpatia, ela cessa com as suas causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Bem, trazendo aqui um comentário sobre essa questão 297, João, Valmir, amigos e amigas que nos ouvem e que nos assistem, a pergunta que Kardec faz é direcionada ao entendimento a respeito da existência da afeição daqueles que a mantêm, a assentem, a nutrem na Terra, portanto, quando encarnados, se essa afeição continuaria existindo no mundo dos espíritos, ou seja, quando desencarnados. Bom, de uma forma geral, nós reconhecemos, nós todos já sabemos, que os sentimentos, que as afeições permanecem vivas quando legítimas, quando verdadeiramente experimentadas, sobretudo aqui nesse particular, em laços de profunda simpatia. Quero lembrar aqui de uma assertiva trazida por Jesus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo também 18. Jesus vai dizer: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Bom, aqui nós podemos entender várias conexões apontadas por Jesus, mas eu quero chamar a atenção especificamente por estas forças de união ou desunião dos espíritos, ou ainda das criaturas, quais sejam a simpatia e a antipatia. Ora, entendendo, portanto, que a simpatia, antes de tudo, provoca elementos de ligação, de conexão, de união, é compreensível que, mais uma vez, quando os sentimentos legítimos se estruturam em torno dessa simpatia, isso continue existindo no plano espiritual e, igualmente, o contrário também é verdadeiro. Nesse sentido, chamo a atenção aqui, particularmente, para duas observações trazidas por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, que trata do título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lá no item 2, Kardec vai afirmar o seguinte: no espaço, se refere ele aqui, portanto, ao mundo espiritual, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros.
A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Portanto, vejamos que esses sentimentos de ligação, ou, claro, evidente, de desligamento, eles permanecem propiciando uniões e desuniões, a depender dos interesses, a depender das afinidades, a depender dos próprios sentimentos, a depender, portanto, da afeição ou não verdadeiramente estabelecida entre as criaturas. João. Pergunta 298. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem? E cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual um dia se unirá fatalmente, Valmir? Resposta dos espíritos da codificação a todos nós. Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam. A perfeição que adquiriram, quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia, nasce todos os males humanos. Da concórdia, resulta a felicidade completa. Neste capítulo, que trata das relações de além-túmulo, e Kardec coloca como vida espírita, ou seja, a vida além desta realidade material que vivenciamos, é curiosidade de muitos saber se, além dos limites do berço no túmulo, nós teremos relações de simpatia, de socialização, como é a dinâmica destas relações do mundo dos espíritos. Então nós vemos que o ser humano, o espírito, ele é fadado a um processo de progresso que o leva a buscar uniões, buscar relações. Obviamente, essas relações, elas são caracterizadas por diversos aspectos. Enquanto encarnados, ainda pesa muito as questões materiais. Conforme vamos avançando, e que as questões materiais vão perdendo o valor excessivo, nós vamos primando por relações cada vez mais amorosas, amistosas, buscando mais questões espirituais. Então, conforme vamos avançando, obviamente, ainda dependendo do grau em que nós nos encontramos, naturalmente teremos maiores preferências para um tipo de comportamento, de pensamento, de atitude diferente de outros. Então, a lei de afinidade prevalecerá sempre. Então, essas uniões vão se estabelecendo e as experiências vão se somando. Assim sendo, não há uma união predestinada, fatal, desde a origem, porque isso seria até opostamente contrária à questão evolutiva. E muitas vezes nós vamos entender que é justamente as relações diversas que vão dar colorido, vão dar ganho, vão dar capacitação para uma compreensão das condições dos múltiplos valores, das múltiplas ideias. Nós não somos seres idênticos. Na origem, sim, mas conforme vamos evoluindo, não há dois espíritos idênticos, mesmo nos perfeitos. O que seria um absurdo se nós chegássemos à perfeição e tivéssemos alguém idêntico em todos os sentidos. Um pensamento nosso é o dele, uma atitude nossa é a dele. Não,
Não tem razão para isso. A beleza do universo está justamente na diversidade, certo? É lógico que, como se observa, conforme nós vamos chegando à perfeição, mais unidos nos mantemos. Porque os interesses serão comuns. O bem-estar, o amor, a concórdia. Então, desaparecem essas uniões particulares. Desaparecem esses interesses materiais, esses interesses que visam somente agradar a um círculo fechado de relações. Então, nós vamos compreender que a humanidade somos todos nós. E aí, essas particularidades vão desaparecendo. É lógico que não desaparece nunca neste universo de amores os valores que vamos ter de uns para com os outros. Então será um amor planificado, grandioso, aonde a família cresce, os amores crescem, enfim, a felicidade se estabelece justamente pela diversidade. João? Isso aí, Valmir. Muito obrigado, hein? Voltaremos ao nosso estudo no programa Verdade e Luz após um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos ao programa Verdade e Luz pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo e pelo YouTube. Hoje nós estamos no programa de número 6 de 2023. Estamos no estudo do Livro dos Espíritos. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 6º, Vida Espírita. Item número 6, Relações de Além-túmulo. Pergunta 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos, Edgar? Bem, aqui a resposta trazida pelos espíritos reveladores é a seguinte: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, uma vez separado, ele estaria incompleto. Naturalmente, essa resposta apresentada pelos espíritos reveladores aqui complementam aquelas considerações trazidas pelo amigo Valmir no bloco anterior. É interessante observar que ainda hoje é muito comum nós verificarmos as pessoas se referindo aos seus amores, aos seus companheiros e companheiras, a ideia de metade, né? Se fala muito, por exemplo, metade
da laranja, se fala, por exemplo, em tampa de panela, ou seja, de uma combinação. Metades eternas. Metades eternas. Metades eternas. Metades eternas. E essa é uma questão delicadíssima sob o ponto de vista espírita, e estudado inclusive pelo espiritismo. A questão é tão delicada que quando Emmanuel escreveu o livro O Consolador, um livro interessantíssimo de perguntas e respostas, perguntas destinadas a Emmanuel e igualmente respostas por ele apresentadas, ele é indagado na questão 323 sobre a ideia das almas gêmeas ou das almas eternas. Lá, Emmanuel vai dizer assim: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, como divino complemento de sua personalidade. Olha a delicadeza da resposta, amigos. Criadas uma para a outra, isso é Emmanuel dizendo, livro O Consolador, questão 323, criadas uma para a outra, as almas gêmeas se buscam através da eternidade. Bom, ouvindo Emmanuel dizer isso, e o que os espíritos disseram aqui, nessa questão trazida pelo amigo Valmir na 298, e agora por mim aqui na 299, causa um reboliço, e de fato causou. Emmanuel foi indagado pelos coordenadores, organizadores do livro O Consolador, dizendo que a resposta dele nesse livro era absolutamente contrária àquela apresentada pelos espíritos reveladores no livro dos Espíritos junto a Kardec, e até a opinião que Kardec tece. E a opinião que Kardec tece a essa questão, ele diz o seguinte, olha o que Kardec vai dizer, complementando aqui a resposta sobre a expressão inexata. Kardec vai dizer: a teoria das metades eternas encerra uma simples figura, ou seja, uma figura de linguagem, quando não uma metáfora. É uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se, portanto, de uma expressão usada na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra. Isso é Kardec dizendo. Aí os amigos atentos vão dizer, sim, mas não foi isso que o Espírito Emmanuel falou no Consolador. É verdade, não foi. Depois de indagado, dizendo assim, Emmanuel, parece que houve uma confusão aí, parece que o que você disse contradiz completamente o que Kardec falou e o que os espíritos falaram. Aí Emmanuel vai responder, né? Ele vai tecer umas considerações, inclusive essa consideração de Emmanuel está numa nota no final do livro Consolador, a partir da primeira edição, está numa nota lá, e ele vai dizer que realmente houve uma pequena confusão. Aí ele escreve, eu, Emmanuel, devo a pequena confusão observada, concedendo à matéria certos ascendentes que só pertencem ao espírito, a perturbações do método de filtragem mediúnica onde o meu pensamento foi prejudicado. Olha que interessante, né? Emmanuel está dizendo, portanto, que a filtragem mediúnica desempenhada por Chico Xavier prejudicou, de alguma sorte, o pensamento que ele originalmente queria estabelecer. Por isso que é importante nós nos debruçarmos sobre o estudo doutrinário, sobretudo num legítimo e sincero movimento de criticidade. Criticidade não é ceticismo, mas é análise através do bom senso. É análise sem que nós, tal qual assevera o Espírito Erásto no Livro dos Médiuns, vai dizer, olha, é melhor ignorar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Portanto, a coerência apresentada pelos Espíritos aqui no Livro dos Espíritos. As observações trazidas por Allan Kardec elucidam esse tema de tal forma
que quaisquer outras conjecturas que talvez façamos cai na área, muitas vezes, da divagação, muitas vezes da especulação, muitas vezes da expectativa, mas em termos reais e concretos não existe, conforme o nosso amigo Valmir apontou cuidadosamente, não existe alma eterna, não existe alma gêmea, não existe complemento de espíritos, porque isso escapa ao princípio do amor universal, né? Então vejamos a importância, mais uma vez eu ressalto, de estudar esse tema sob essa ótica naturalmente. O Edgar, mesmo porque, se a gente for analisar também como a gente conhece, ninguém tem posse de ninguém, né? Porque nós estamos juntos nessa encarnação e nas próximas poderemos não estar, não é verdade? É total. Se tivesse realmente tudo isso que nós falamos, essas metades eternas, cairia por terra, então isso também que nós não que ninguém tem posse de ninguém, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ou amor exclusivista, né? Ou aquela Justamente. Coisa da gente ficar procurando a reciprocidade ideal, o complemento. Isso é até perigoso, porque muitas vezes, em termos emocionais, psicológicos, nós projetamos as nossas expectativas nos outros quando não desencadeamos processos absolutamente doentios de fixação passional, de obsessão, muitas vezes, muito grandemente, né? E é preciso considerar que a trajetória espiritual humana sempre será aquela da expansão do sentimento ao sentimento do amor universal, naturalmente, sem posse, sem egoísmo, sem domínio, sobretudo. Obrigado, Edgar. Pergunta de número 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Valmir. Resposta dos espíritos da codificação. Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Bom, pela resposta dada pela espiritualidade, conforme vamos galgando um certo nível de perfeição, nossa capacidade de doação, de amor, de união, cresce, sim, num valor expressivo. Então, assim sendo, dependendo das necessidades que cada espírito precisará resolver dentro das diversas atividades que vão se dilatando ao infinito, assim como nós temos as nossas atividades humanas, dentro do nível evolutivo em que nós nos encontramos, os espíritos, conforme vão evoluindo, a dinâmica, a complexidade das atividades que eles têm que executar também vão crescendo. E, obviamente, formam-se grupos, legiões, pares. Então, dependendo das necessidades, esses espíritos, por terem um valor moral e sentimental acima da nossa compreensão, são unidos pelos valores espirituais maiores, que diferem dos nossos, como já foi citado. Desaparece o exclusivismo, o ciúme, essa coisa da propriedade, e etc. Então, é diferente o sentir dos espíritos mais elevados. E aqui ele coloca que quando essa condição se estabelece nesse nível evolutivo, né, no nível da perfeição, então essas uniões, elas são feitas em grupos enormes, sem dificuldades, porque
eles têm um bem comum, uma atividade comum, que os enche de satisfação e de prazer, por estarem agora unidos pelo um alto valor de sentimento e por abraçarem agora questões muito elevadas, aonde a personalidade, sem deixar de existir, ela não será personalista, exclusivista, coisa diferente da nossa condição ainda baixa, pequena, involuída. Agora, como diz aqui num trechinho da resposta, nas esferas inferiores, é comum, quando alguém melhora-se, ele já não consegue mais sintonia com aquele grupo que ele tinha anteriormente. Então, essa simpatia modifica-se, pois que os gostos, as intenções, os interesses se modificaram. Diferente nas ordens superiores, porque o bem comum nas ordens superiores é diferente do bem comum nas ordens inferiores. Então, as respostas, as perguntas foram todas muito bem desenvolvidas e fecha-se uma questão. Ninguém é metade. E ninguém precisa da outra metade para se completar. Nós necessitamos naturalmente de uns aos outros para as necessidades evolutivas. Nos servimos uns aos outros, somos solidários uns aos outros por necessidades evolutivas, mas não somos metades, somos completos dentro da nossa inteireza. Muito obrigado, Valmir. Edgar. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No programa Verdade e Luz de hoje, pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube, estamos agora no quadro Momento Evangélico. No quadro Momento Evangélico, nós estudamos o livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos estudar a lição de número 71, que tem como título Aproveita. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. Essa está em João, no capítulo 4, versículo 20, e diz assim: Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandecemo-nos para proteger e eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas, espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz,
liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza, com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça a contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda ao teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus, a quem ainda não conhece? Caros companheiros Edgar e Valmir, as nossas múltiplas encarnações à face da Terra, nós podemos dizer assim, né? Que é um celeiro de bênçãos e aprendizagem nos aspectos intelectual e moral. Nós estamos aqui para aprender. Pelo nosso patamar de evolução, a gente ainda cresce mais no campo intelectual. Mas, de certa forma, nós crescemos também no campo moral. E a gente deve continuar persistindo, porque nós sabemos que essa evolução, esse crescimento é lento e gradual. E como nos diz Emmanuel, muito importante nessa mensagem que nós estamos refletindo, né? O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. E essa ponte, vamos dizer assim, né? Ela tem sido percorrida com muita dificuldade por nós ao longo dos milênios das nossas existências. Nós vivemos a pedir paciência em nossas preces, mas Deus não vai nos dar paciência. E sim, Ele vai nos dotar de instrumentos para que possamos desenvolver essa paciência. E esses instrumentos podem ser aquelas pessoas que estão ao nosso lado, para seguirmos em frente na nossa jornada. E por vários momentos, nós não conseguimos enxergar isso. Pois, por menor que seja a falha que essas pessoas cometem, nós ofendemos, nós humilhamos. Isto por ainda não termos desenvolvido em nós as virtudes da paciência e do perdão. E essas pessoas, elas estão ao nosso lado justamente por isso, para que nós possamos desenvolver essas duas virtudes tão importantes em nossas vidas. Então, por isso que nós estamos falando, né, que nós sabemos que nós temos um longo caminho a seguir. E na estrada que nós temos que percorrer para um dia chegar a Deus, existe a ponte, né, que Emmanuel nos disse na lição que é o nosso semelhante. Então, para que isso ocorra, nós devemos sempre amar a Deus e o nosso próximo, ou seja, o nosso semelhante, né, Valmir? Olha, João, a doutrina espírita é uma fonte muito rica de orientação. Você fez uma observação sobre ainda os valores que temos que conquistar e somos provocados cotidianamente para desenvolver certos valores. Por exemplo, você falou, Deus podia me dar paciência, como se isso fosse um ganho que fosse dado como benefício, como graça, e que de nossa parte não houvesse nenhum esforço. Nós aprendemos na doutrina espírita que não acontece dessa forma.
Todos os valores que vamos conquistando é fruto de um trabalho árduo, né? Onde nós vamos sopesando, né? Sentindo o peso nas próprias mãos de cada ação que praticamos. Também observamos a questão de que a doutrina espírita ela nos favorece muito com questões para pensar. Podemos até dizer que questões intelectuais. Mas nós também pensamos que sem esses conteúdos para explorarmos, para reflexionarmos em torno deles, é como se eles não existissem, se eles não fossem para nós oferecidos. Então eu sempre digo o seguinte, olha, sejamos como o pomicultor, o agricultor. Plante feijão, bastante, vá plantando. E como o que você aguentar. O excedente, distribua, porque ninguém consegue comer uma safra toda. Então a doutrina espírita é uma safra muito grande, que numa simples existência, ou num simples contato com valores tão elevados, vamos nos modificar da noite para o dia. O importante é ter o norte, ter um desejo sincero e prosseguir na jornada, que gradativamente nós vamos vencendo as nossas próprias deficiências. É assim que eu penso, companheiro João, companheiro Edgar e demais ouvintes. Edgar, algum complemento? Ô João e Valmir, eu só gostaria de trazer aqui uma outra afirmação emanuelina que encerra também essas observações levantadas pelo Valmir e, de um certo modo, a própria orientação que ele dá nessa lição. Emmanuel vai dizer que há uma escada infinita que nos leva ao alto, onde o próximo sempre será o degrau de acesso ao Senhor da vida. Então nós vemos assim, rapidamente aqui, que o próximo sempre será para nós a catapulta a novas conquistas, a novas experiências no caminho ascensional. Sem o próximo, portanto, nós não conseguiremos, sob nenhuma hipótese, ascender ao alto. Obrigado, Valmir, Edgar também. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. No programa Verdade e Luz, nosso último quadro de hoje, Diálogo à Luz do Espiritismo. Estamos estudando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, onde psicografia de Divaldo Franco, que faz perguntas a Viana de Carvalho. Hoje nós estamos ainda no capítulo 9, Espiritismo, no item 9.1, Questões Espirituais. E Divaldo Franco pergunta assim: tendo em conta a precedência do mundo espiritual, até que ponto é verdadeiro afirmar-se que tudo quanto aqui existe há também na espiritualidade? Sendo o terrestre o mundo das formas, das cópias imperfeitas, quanto aqui existe, na espiritualidade,
se encontra na sua expressão mais elevada, o que equivale a dizer que a realidade é mais aprimorada do que a sua condensação material. Caros amigos, nós aprendemos com a doutrina espírita que o mundo espiritual é semelhante ao mundo material, pois lá se trabalha, se tem atividades também. E para exemplificar a resposta da lição de hoje, nós podemos dizer que lá na espiritualidade nós temos residências, onde habitam os espíritos que estão na erraticidade. Como a matéria no plano espiritual é bem menos grosseira, bem menos densa que a nossa, os imóveis não ficam sujeitos à deteriorização. Isto é, não ficam velhos e não precisam ser demolidos. Não existe reformas, mas alterações, mudanças, conforme o gosto, com as casas em pé, sem necessidade de demolição para a construção de casas novas. Mas nós não podemos esquecer, vale a pena sempre lembrar, que o local para onde iremos, assim que deixarmos o corpo físico, ele vai estar subordinado à nossa condição espiritual, ao nosso equilíbrio, à nossa paz interior, à prática do bem que se faz. Enfim, atitudes e ações que poderão nos conferir merecimento para desfrutarmos de uma vida feliz, Edgar. Eu quero, rapidamente aqui, João, Valmir, amigos e amigas que nos ouvem e nos assistem, eu quero trazer só um trechinho que Kaibar Schutel escreve num livrinho intitulado A Vida no Outro Mundo. Lá ele vai dizer o seguinte, além dele dizer algo muito próximo, para não dizer quase a mesma coisa que o Espírito Viana de Carvalho responde, e esse item, para quem quiser estudar e verificar, é o 271, o Kaibar Schutel vai dizer assim, o mundo espírita, ou seja, o mundo espiritual, ele não limita a sua evolução somente ao reflexo, isto é, não contém só o que contém na Terra, porém muito mais, pois é claro que, sendo ele o mundo normal primitivo, e aqui eu lembro do que Kardec ensina na primeira parte do Livro dos Espíritos, que nós já estudamos, quando ele trata em torno do universo, dizendo que o mundo espiritual é um mundo primitivo, pré-existente, etc, etc. Vejamos aqui, então, que ele continua, Kaibar, dizendo: o que existe na Terra é originário desse mundo. Todas as novidades, todas as novas descobertas, os melhoramentos que o mundo terreno vai tendo, vêm do mundo espiritual, sendo uma cópia grosseira, materializada, mas vem de lá. Lembrando apenas que nós vivemos uma permuta constante entre as duas forças existenciais. Essa permuta é igualmente estimulada e patrocinada por influenciações das mais diversas. Essas influências se dão nessas duas esferas, na esfera material e na esfera espiritual. Portanto, é compreensível que nós sejamos influenciados e de alguma forma trazemos, vamos dizer assim, algo do nosso inconsciente coletivo, algo do nosso atavismo como representação espiritual aqui na Terra. Todavia, para deixar apenas uma provocação, eu quero lembrar o que Jesus diz a Nicodemos, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, naquela conversa que ele tem com Nicodemos, quando ele trata de nascer, que ninguém vai conquistar o reino do céu se não nascer de novo, né? Nicodemos fica espantado com a resposta de Jesus, e Jesus diz assim para ele: mas tu não és doutor da lei? Se tu não sabes as questões da terra, imagine se eu disser as coisas do céu. Então vejamos que até as coisas do céu são de alguma forma adaptadas ao nosso nível de compreensão, ao nosso nível de evolução e assim por diante. Então nós não sabemos tudo. Tampouco as revelações trazidas pelos espíritos narram tudo, né? Então nós não temos essa dimensão. O fato é que nós só podemos trabalhar no entendimento do nosso raciocínio através de analogias. Por isso, essas analogias entre céu e terra,
terra e mundo espiritual são feitas para que a gente consiga desenvolver de alguma forma elementos comparativos de vida. E então, Edgar, com isso, complementando, muitas coisas que já existem no mundo espiritual ainda não chegaram à Terra. Sem dúvida, pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Lembra que tem um livro chamado, rapidamente, O Homem e a Missão, de Corina Lovellino, falando sobre Eurípides Barçanufo. Lá ela conta que Eurípides Barçanufo estava desdobrado, estava participando de reuniões lá no plano espiritual. Ele passa por uma sala e vê uma pessoa desenhando no quadro negro, na lousa, um objeto circular, né? Mais tarde ele saberia que aquilo que se dava no plano espiritual era uma orientação a Dunlop, o famoso inventor francês que inventou o pneu de borracha Dunlop, que ele estava recebendo instruções para trazer para a Terra o pneu. Simples, né? Muito obrigado mais uma vez ao companheiro Valmir e ao Edgar. Verdade e Luz. Bom, amigos ouvintes e telespectadores, nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes no programa de hoje para suas considerações finais, Valmir. Agradeço a Deus, a espiritualidade amiga que nos assiste nessa tarefa. Obrigado, João Lourenço, Edgartão, na técnica, nosso companheiro Gilberto Silva, a você, ouvinte, a você, telespectador, por nos agraciar com a recepção dos nossos estudos. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Edgar. Eu também agradeço a oportunidade de estudarmos juntos, de participarmos desse nosso programa Verdade e Luz. Obrigado, João Lourenço, Valmir de Lima, Gilberto Silva e a cada um de vocês que nos assiste e que nos ouve. Até a próxima oportunidade. Eu também, de minha parte, queria mais uma vez agradecer a todos pela audiência, né, tanto pela web rádio quanto pelo YouTube. E sempre, né, agradecendo também a companhia do Edgar, do Valmir, do Gilberto, né, também pelo aprendizado. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. E que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Muito obrigado. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.